Fala minha galera, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. Na aula de hoje nós vamos analisar detalhadamente a questão de número 110 do Enem Digital de 2020, prova azul. Vamos fazer a leitura do enunciado e após essa leitura a gente vai fazer aquela análise que vocês já conhecem. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo. Começou aqui, galera, palavrinhas-chave. Corrigir o pH do solo que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são, tá aqui a primeira, tá aqui a segunda, tá aqui a terceira, tá aqui a quarta e tá aqui a quinta. Qual é a substância que deve ser adicionada ao solo para neutralizá-lo? Galera, essa questão aqui do Enem Digital, ela tá indo bem direto ao ponto. Você vê aqui que é uma questão que tem um contexto, né? Só para não ficar aquela questão no seco, tem ali um contexto, mas nada que te exija aqui muita questão da interpretação, análise, como a gente conhece da prova do Enem, como é característica da prova do Enem. Bom, primeira coisa que eu vou te falar é qual é o tema aqui que está escancaradamente claro nessa questão. Hidrólise salina, tá? Esse é o tema envolvido na questão, hidrólise salina. Basicamente, esse assunto, ele consiste em você saber avaliar se uma substância adicionada à água deixa ela ácida ou básica. Aliás, quando a gente fala em hidrólise salina, galera, esse assunto ele despenca na prova do Enem. Existem várias outras questões aqui no canal que eu já analisei junto com vocês, que tem essa mesma pegada, esse lance de hidrólise salina, e eu explico também a teoria lá, mas logicamente que eu vou explicar aqui novamente para vocês, tá? Bom, para a gente começar, vamos do básico. Nós sabemos que um ácido adicionado na água, obviamente, deixa o meio ácido. Nós sabemos que uma base adicionada na água, obviamente, deixa o meio básico. Inclusive, nós temos uma base aqui, ó, tá? Que é o hidróxido de sódio, é o NaOH. Obviamente que o NaOH adicionado na água, ele vai deixar o meio básico. Então, com relação a isso, a gente não discute, tá? Aliás, é a única base aí que está presente nas opções, tá? O resto tudo é sal. E sais, quando eu jogo na água, eles podem deixar o meio ácido, alguns podem deixar o meio básico, outros podem simplesmente não alterar o pH do meio. Professor, e como é que eu sei se um sal ele vai deixar o meio ácido ou básico? Bom, eu vou explicar para vocês, e que fique bem claro isso, eu vou explicar esse assunto para vocês de duas maneiras que praticamente é a mesma coisa. Existe uma terceira, mas pelo grau de complexidade dela e como ela vai exigir muito, mas muito pré-requisito, essa aí a priori eu vou deixar de lado. Como é que funciona, galera? Eu vou começar analisando, não vou nem na ordem aqui necessariamente da questão, tá? Eu vou analisando aqui em ordem aleatória. Vamos começar aqui pelo NH4Cl, que é o cloreto de amônio. A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é que todo sal ele é formado por uma reação entre um ácido e uma base. É aquela famosa reação, ácido mais base produz sal e água, certo? Bom, o que eu quero aqui num primeiro momento? Eu quero que vocês analisem comigo qual é o ácido e a base que formaram esse sal. Qual foi o ácido e a base que originaram esse sal? Bom, NH4Cl, você precisa lembrar aqui ó, que o cátion desse sal é o NH4+, e que o ânion desse sal é o Cl-. Ácido que tem Cl- é o HCl. Para o ânion virar um ácido, basta você pôr um H+, na frente da fórmula. E o NH4+, a base que originou ele é o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Basta colocar uma hidroxila aqui no cátion, e aí você tem então aqui, galera, o ácido e a base que originaram esse sal. Ou seja,
Ácido clorídrico mais hidróxido de amônio produziram cloreto de amônio, que é esse sal aqui. Em seguida, você vai classificar esse ácido e essa base em forte ou fraco. O HCl, que é o ácido clorídrico, ele é reconhecidamente um ácido forte. A gente lembra que dos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, HCl, HBr e HI são hidrácidos fortes, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Os demais ou é moderado ou são fracos, tá? Basicamente isso aí. Hidróxido de amônio. Bases. As bases que são fortes, galera, basicamente são as bases da família 1 da tabela periódica e a grande maioria das bases dos elementos da família 2. O hidróxido de amônio, ele não é uma base nem de elemento da primeira família nem da segunda família. Logo, ele é considerado uma base fraca, beleza? Agora, galera, vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que o sal é um filho, o ácido é o pai, a base é a mãe. Sabe aquela história que diz assim, o filho puxou para o pai, o filho puxou para a mãe? Lembra que as pessoas costumam dizer isso com relação à aparência? Muito bem. A gente vai considerar que aquele indivíduo que é mais forte vai passar as características para o seu descendente, né? Então, uma analogia aqui só para vocês entenderem. Se o pai é forte e a mãe é fraca, o filho vai herdar as características do pai, beleza? Se o pai é fraco, a mãe é forte, o filho vai herdar as características da mãe. Então, aqui, ó, você tem um sal que veio de um ácido forte, ó. O pai dele é forte e a mãe é fraca, ó. Ácido forte, base fraca. Qual é a característica marcante que vai estar nesse sal? A característica do forte, ó. E quem é o forte aqui não é o ácido que originou ele? Logo, esse sal aqui, ele é um sal que vai deixar o meio ácido. Cloreto de amônio é um sal que, ao ser adicionado na água, ele vai executar o processo de hidrólise, que eu vou já falar para vocês o que é isso, e ele vai deixar o meio ácido. Então, cloreto de amônio deixa o meio ácido, beleza? Então, esse primeirão aqui, ó, esse primeirão, meio... Opa, esse primeirão não, né? Esse segundão na realidade, que eu tô fazendo fora de ordem aqui. Esse segundão aqui, ó, ele vai deixar o meio ácido, beleza? Bom, vamos para o próximo aqui, ó. Vou pegar agora o primeiro. O primeiro, nós temos o CH3COONA. Aqui, galera, nós temos um ácido orgânico, um sal orgânico, um sal da química orgânica. Sais orgânicos aqui, no caso, o cátion é o Na, Na+, no caso. A base que originou o Na+, é o NaOH, vou colocar ela aqui embaixo, NaOH. E o ácido que originou esse ânion, vou colocar para vocês aqui embaixo, ó, separado o ânion e o cátion. CH3COO-Na+. Alguns ácidos orgânicos, galera, a ordem da fórmula é invertida, tá? O cátion é escrito depois do ânion. Isso ocorre aí na química orgânica e é normal. Então, aqui, como o ânion é CH3COO-, quando você coloca um H+ na fórmula, fica CH3COOH. Então, tá aqui o ácido e a base que originaram esse sal. No caso aqui, é o hidróxido de sódio e o ácido acético, que é o ácido etanóico da química orgânica. Esses dois caras se juntaram e formaram sal acetato de sódio ou etanoato de sódio. Bom, vamos avaliar a origem desse cara, o pai e a mãe dele. Vamos lá. Aqui nós temos, galera, o ácido acético. O ácido acético, ele é um ácido orgânico. Ácidos orgânicos, via de regra, de um modo geral, são ácidos fracos. Então, quando você está analisando um ácido orgânico, tem 99% de chance dele ser um ácido fraco, salvo algumas raríssimas exceções, não vale a pena a gente se atrelar nisso agora, tá? Então, esse sal aqui, esse ácido, galera, perdão, ele é um ácido fraco. Os ácidos orgânicos, de um modo geral, são ácidos fracos. Agora, o hidróxido de sódio ele já é uma base de elemento da família 1 da tabela, metal alcalino. Então, aqui nós temos uma base forte. Bom,
O ácido é fraco, a base é forte. Quando o pai é fraco e a mãe é forte, o filho, que é o sal, vai herdar as características de quem? Da mãe, que no caso é a forte. Então, esse sal aqui, ele é um sal que, adicionado em água, ele vai tornar o meio básico, ele vai tornar o meio básico. Então, esse primeiro sal aqui, ó, gente, ele é um sal que vai tornar o meio básico. Ao ser dissolvido na água, ele vai hidrolisar a água e vai tornar o meio básico. Bom, na sequência, nós temos o NaBr. NaBr, que é o brometo de sódio. Bom, o NaBr, galera, se a gente for separar aqui em cátion e ânion, Na+, Br-, tá? Br- vem do ácido HBr e Na+, como nós já vimos, vem da base NaOH. Portanto, esse sal e essa base reagiram e formaram esse ácido e essa base reagiram e formaram esse sal aqui. Ácido bromídrico, hidróxido de sódio formaram o brometo de sódio. Com relação à força aqui, galera, o HBr é um hidrácido forte, tá? Ele é um ácido forte. Lembra que eu acabei de falar para vocês, HBr, HCl e HI são os hidrácidos fortes. O NaOH também é uma base forte porque é uma base de elemento da família 1 e 2, 1 ou 2 da tabela periódica. Bom, sal que vem de ácido forte e base forte, quando o pai é forte e a mãe é forte, você não consegue definir no filho se as características marcantes são do pai ou da mãe. Então você fica ali no meio do muro, ou seja, esse sal aqui, ele não altera o pH do meio, tá? Ele não altera o pH do meio, ele não hidrolisa a água. Então esse sal aqui, ó, gente, eu vou até eliminar ele aqui, porque ele não vai fazer absolutamente nada, ele não vai deixar água nem ácida nem básica, ele não altera o pH do meio. E vocês vão perceber que a mesma coisa vai acontecer aqui com o KCl, que é o cloreto de potássio. O KCl, ele é um sal que o ácido que originou ele é o HCl e a base que originou ele é o KOH. Lembrando que KCl separado em íons, K+ e Cl-, beleza? Bom, o HCl, nós já vimos, ele é um ácido forte. HCl é um ácido forte. O KOH é uma base forte porque é uma base de metal alcalino, base de elemento da família 1. Aí a gente já viu, ó, ácido forte, base forte, esse sal aqui, igual ao anterior, ele não altera o pH do meio. Ó. Então, KCl, esse sal aqui definitivamente ele não altera o pH do meio. Bom, se for para responder a questão, nós já fizemos uma análise completa, mas ainda vou continuar. Vocês lembram que a questão falou que ele quer corrigir o pH de um solo que se encontra básico. Se o solo está básico e você quer neutralizá-lo, você precisa adicionar uma substância de característica ácida. Acetato de sódio é um sal que dissolvido na água deixa o meio básico. Nós não queremos isso porque o solo já está básico. Cloreto de amônio é um sal que, adicionado em água, torna o meio ácido, lembrando que o solo tem água, então obviamente ele vai reagir com a água do solo. Esse cara aqui vai tornar o meio ácido e essa acidez neutraliza a basicidade do solo. Perfeito, alternativa correta, letra B. NaBr e KCl são sais que não alteram o pH do meio, então eles não têm a capacidade de neutralizar bases nem ácidos. E o NaOH é uma base. Você não vai usar uma base para neutralizar um solo que já está básico. Como eu falei para vocês no começo da minha análise, essa questão ela é sobre hidrólise salina. E a hidrólise salina, gente, ela nada mais é do que a reação inversa de uma reação ácido-base. Por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia para vocês entenderem. Uma outra visão, uma outra explicação da mesma questão. Ó. Se eu pego aqui numa reação química o HCl e coloco ele para reagir com o NH4OH. Eu tenho aqui um ácido e uma base. Essa reação entre ácido e base, ela vai dar sal e água. Lembram disso? Ó? Aqui eu escrevi para vocês uma reação entre um ácido e uma base, beleza?
Agora, o que acontece, galera, é que essas reações entre ácidos e bases, em alguns casos, elas podem acontecer mediante um equilíbrio químico. Isso significa que essa reação, em parte, ela é reversível. Ora, peraí, se essa reação em parte é reversível, isso significa então que se eu pegar o sal, que é o cloreto de amônio, e colocar ele para reagir com a água, eu posso produzir o quê? Ó? Eu posso produzir HCl mais NH4OH. O que vocês estão vendo aqui, minha galera, é exatamente a reação ácido-base, só que o contrário. Sal mais água produzindo ácido mais base. Isso é a reação de hidrólise salina explicada de uma maneira mais superficial, tá, gente? Para facilitar o entendimento. E professor, então quer dizer que essa reação ela vai acontecer? Sim, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Você vai ter aqui, ó, um sal reagindo com a água, produzindo um ácido mais uma base. Só que como essa reação produziu um ácido e uma base, o que vai definir se o meio final é ácido ou básico é justamente a força. Imagina só que você forma numa reação um ácido forte e uma base que é fraca. Quem que vai falar mais alto? Bom, professor, se a gente formou um ácido que é forte e a base que é fraca, o meio ele vai ficar ácido porque o ácido é o forte, ó. Então, por isso que o meio resultante fica ácido quando você joga o cloreto de amônio na água, que basicamente é a mesma explicação que eu te dei aqui anteriormente, só que analisando agora mediante uma reação química. Mas a ideia é exatamente a mesma. O sal ele vem de um ácido forte de uma base fraca, ele vai tornar o meio ácido. Se o sal vem de uma base forte e de um ácido fraco, ele vai tornar o meio básico. Então, é simplesmente isso aí, tá, gente? A grande maioria das questões, para dizer praticamente todas as questões do Enem, que cobram hidrólise salina, ela basicamente te avalia no sentido de você saber se um sal adicionado na água torna o meio ácido ou básico. E te digo mais, galera, não chegue na prova do Enem sem saber esse assunto, tá? Esse assunto cai demais. Praticamente todo ano você tem uma ou outra questão ali que envolve acidez e basicidade e você tem ali as características dos sais. Inclusive, essa questão ela foi até diferente porque ela neutralizou um solo básico. Normalmente eu estou acostumado com as questões do Enem trabalhar em solos ácidos e você utilizar substâncias de natureza alcalina para neutralizar solos ácidos. E normalmente nas alternativas, para esse caso de solo, usa-se muito carbonato de cálcio ou até mesmo carbonato de sódio, ou em alguns casos até o bicarbonato de sódio, ou até alguns casos a cal, que é um óxido de cálcio. O que todas essas substâncias que eu escrevi aqui elas têm em comum? São substâncias de natureza básica. Então, elas podem ser utilizadas para neutralizar solos ácidos. Como eu falei para vocês, essa questão aqui foi o contrário do que a gente está acostumado no Enem. Normalmente, o solo é ácido e você usa uma substância de natureza básica. Está aqui, ó, se cair desse jeito. Agora, aqui foi um solo que é básico e a gente precisou neutralizá-lo mediante a utilização de um ácido. Legal? O que vocês acharam dessa questão, gente? Estava tranquila, de boa? Bom, acredito que se você já soubesse esse conteúdo, estava tranquilo. Se você não soubesse, não soubesse esse conteúdo, fica tranquilo porque está aqui, ó. Foi feita uma revisão teórica para te ajudar. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos para ajudar no crescimento do canal, porque já falei N vezes. Quanto mais o canal cresce, mais vocês ganham com conteúdo gratuito, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto para darmos sequência à nossa playlist. Grande abraço, meus queridos. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!